Eu nasci lá no Paraná. A minha família sempre foi de classe média. A gente nunca passou grandes dificuldades, mas também não sobrava dinheiro no final do mês. A minha mãe faleceu quando eu tinha 14 anos. E nessa época, o meu irmão ele não morava mais em casa com a gente, porque ele tinha ido fazer faculdade em uma outra cidade. O meu pai entrou em depressão, então daí pra frente eu tive a minha primeira experiência empreendedora, administrar a casa. Com 17 anos, eu tinha acabado de me formar no ensino médio e aí eu vim morar em São Paulo, sozinha, porque eu queria a minha independência, a minha liberdade. Eu tinha acabado de me formar como bailarina profissional, então eu vim para cá dançar profissionalmente para me sustentar e até decidir que faculdade eu ia fazer. E assim foi. Eu dancei, dei aulas de balé, ao mesmo tempo que eu fazia eventos, feiras como recepcionista e também trabalhava em alguns programas de TV da Globo. Com 21, 22 anos, tinha um problema. Eu estava cansada com a vida de bailarina, de muita viagem, de todos os finais de semana comprometidos, de ensaios, espetáculos super exaustivos, de treinos. E aí eu comecei a me questionar se era realmente aquilo que eu queria para minha vida. Parece que algo mudou em mim, eu não sei exatamente o que foi. Acredito que foi uma junção, de um monte de coisas. Mas eu comecei uma jornada de me conhecer e pensar no meu propósito de vida. Foi aí que eu percebi que eu dançava por dois motivos. Um, porque aquilo alimentava a minha alma, e dois, porque eu queria transformar e inspirar as pessoas. Quando eu cheguei nessa conclusão, eu consegui perceber que existiam outras formas de se fazer isso. E aí eu fui fazer psicologia. Eu pedi demissão e aí fui criar um negócio que eu nem sabia o que era. Um pouco depois, junto com a minha prima, eu escrevi um livro infantil. E a gente criou uma escola de pais. Só que tinha um problema. O livro e o site não faturavam o suficiente nem para pagar os custos que a gente teve com a impressão e nem para manter o site no ar. Aí eu tentei aprender sobre empreendedorismo com tudo que eu encontrei de graça na internet e também investi em cursos sobre isso. Só que aí eu tinha um segundo problema. A quantidade de informação disponível é enorme e completamente desordenada. E aí, vendo essas informações de neuromarketing, gatilhos mentais, habilidades empreendedoras, de criatividade, inteligência emocional e um monte de outros conteúdos. Em 2016 e 2017, eu estava vivendo uma verdadeira bagunça mental, tentando colocar na prática do meu negócio tudo aquilo que eu estava lendo, aprendendo, estudando. Uma verdadeira overdose de informação. E aí eu resolvi dar um basta, e aí eu investi alto na minha educação de empreendedorismo. Eu comprei alguns cursos de alguns especialistas no assunto e investi pelo menos uns 5 mil reais nesses cursos. E eu nessa imersão comecei a aprender que além dos conteúdos sobre o mercado de trabalho, as inovações, o neuromarketing, eu precisava construir algumas coisas dentro de mim para conseguir aplicar tudo aquilo. E mais, eu também precisava do passo a passo de como usar tudo aquilo. Para começar, eu aparento ter uns 8 anos a menos do que eu realmente tenho. Não que eu esteja reclamando disso, mas era algo que, de cara, as pessoas não me davam muita credibilidade, muita autoridade. Por mais que eu produzisse vídeos e palestras com conteúdos super relevantes, eu nunca chegava a ser uma autoridade no assunto. E isso me deixava muito frustrada. Eu trabalhava e não conseguia fazer com que o meu negócio fosse rentável. Então eu aproveitei a minha consciência corporal e fui me aprofundar nas linguagens corporais, já que as palavras não eram muito o meu forte. A linguagem corporal, ela me ajudou muito. Ela me proporcionou uma maior espontaneidade, confiança, credibilidade e aquela autoridade que eu tanto almejava.
E eu sempre fui daquelas pessoas que não sabiam vender, que tinha vergonha de cobrar, mas aí eu fui percebendo que tudo envolvia um processo de venda, seja a venda de um produto ou de um serviço, ou vender uma ideia. Às vezes o que você está vendendo é você mesmo. Por exemplo, numa entrevista de emprego, quando você vai pedir um aumento para o chefe. E no negócio, quando você está no início, é você e você mesmo. Empreendedor tem que fazer de tudo. Bom, aí eu percebi que eu ia precisar aprender a vender de um jeito ou de outro se eu quisesse ser bem-sucedida no meu negócio. Eu vi que a linguagem corporal, que representa 55% da comunicação, já era muita coisa. Mas eu queria mais. Eu queria usar todos os mecanismos da neurociência que eu tinha estudado e criar uma conexão com a minha audiência, com os meus clientes e também com os meus alunos, claro. Foi nesse momento que eu conheci a comunicação não violenta, que me proporcionou justamente isso, as ferramentas para falar bem quando eu precisasse falar de improviso ou responder às críticas de uma forma empática, ou seja, que eu convertesse um não de um possível cliente em um sim. E aí, falando resumidamente, foi a linguagem corporal e a comunicação empática que me proporcionaram as ferramentas para eu usar os gatilhos mentais que eu tinha aprendido lá com o neuromarketing. E eu vi os resultados de forma imediata, no engajamento das pessoas, no interesse delas em saber mais o que eu tinha para falar. E eu comecei a ser vista com confiança e autoridade. E aí os seguidores nas redes sociais foram aumentando e por fim eu vendi 5 vezes mais do que no meu negócio anterior. Bom, aí eu percebi que independente do lugar em que eu estivesse trabalhando, em uma empresa, empreendendo, liderando uma equipe ou sendo liderada por alguém, eu iria me destacar usando essas técnicas de linguagem corporal e comunicação empática. Porque em todas essas situações envolviam relações humanas. E aí eu pensei, se essa é a minha paixão e se isso foi tão bom para mim, provavelmente seria bom para muitas outras pessoas também. Então eu me aprofundei nessas técnicas junto com a neurociência e resolvi criar uma escola online chamada Linguagens que Conectam, com o objetivo de desenvolver, aprimorar, ajudar as pessoas a desenvolverem essas habilidades do futuro.